Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A verdade pode ser um soco no estômago, uma revelação que te deixa sem ar, questionando tudo o que você acreditava ser certo. Imagine a seguinte cena: um médico, diante de um paciente gravemente enfermo com recursos limitados e a necessidade de escolher quem vive e quem morre. Uma decisão impossível, manchada de angústia e sem garantias de justiça. Nietzsche nos alertava sobre a moralidade, como uma corda bamba estendida sobre um abismo. A ética, meus amigos, não é diferente. Não se iludam com a falsa promessa de respostas fáceis, de manuais de conduta infalíveis. A ética é um campo minado, um labirinto de escolhas difíceis, onde cada passo pode te levar a um beco sem saída. Estamos aqui para desconstruir a ilusão de que a ética é um conjunto de regras pré-fabricadas, um código de conduta que basta seguir cegamente. Pelo contrário, ela é um processo contínuo de reflexão, um embate constante entre valores, princípios e as inevitáveis consequências de nossas ações. Mas, sejamos honestos, será que estamos realmente preparados para encarar o peso de nossas escolhas éticas? Será que temos a coragem de questionar nossos próprios valores, de confrontar nossas próprias hipocrisias? Ou preferimos nos esconder atrás de desculpas convenientes, de justificativas moralmente questionáveis? Pensem nisso. A verdade, por mais dura que seja, é o único caminho para uma vida autêntica e responsável. E a jornada ética, meus amigos, está apenas começando. Acredite, a neutralidade ética é uma miragem. A sociedade nos vende a ilusão de que existe uma resposta certa para cada dilema moral, um manual de instruções que nos guia infalivelmente. Mas a verdade é que cada escolha, cada ação, já carrega um peso, uma inclinação, um valor. Somos constantemente influenciados por padrões sociais, vieses culturais, pressões do grupo, decisões que parecem neutras, desprovidas de intenção, muitas vezes perpetuam injustiças. Pensem no experimento de Milgram, onde a obediência à autoridade levou pessoas comuns a infligir dor a outros. A escolha de seguir ordens aparentemente neutra carregava consigo a semente da violência. E não se enganem com a armadilha da boa intenção. Acreditar que suas ações são guiadas por um coração puro não garante um resultado ético positivo. Quantas vezes, em nome do bem, causamos danos irreparáveis? A análise crítica das consequências é fundamental. Desafio vocês a um exercício de honestidade brutal. Examinem suas decisões recentes. Identifiquem os vieses inconscientes que as influenciaram. Questionem suas motivações. A neutralidade é um mito. Assumir a responsabilidade por suas escolhas, por mais desconfortável que seja, é o primeiro passo para uma vida verdadeiramente ética. Toda escolha ética implica uma perda. Acreditar que existe uma opção sem dor, um caminho imune a consequências negativas, é uma doce ilusão. O dilema do sacrifício nos confronta com a dura realidade de que, muitas vezes, precisamos escolher o mal menor. Mas será que essa escolha nos torna menos responsáveis? A ética da consequência e a ética da intenção nos colocam em lados opostos do ringue imoral. Julgamos uma ação pelos seus resultados ou pela motivação por trás dela? Qual critério é o mais ético? A verdade é que ambos importam, mas nenhum é suficiente para nos absolver da responsabilidade. A racionalização é uma ferramenta perigosa. Justificamos escolhas moralmente questionáveis com argumentos lógicos, construindo uma fortaleza de desculpas para evitar o desconforto da culpa. Mas a verdade nos encontra no espelho, no silêncio da noite, na consciência que não se cala. Pensem na decisão de um médico em priorizar pacientes em uma emergência. Quem vive e quem morre? Qual o critério? A idade? A condição física? O potencial de vida? Não há respostas fáceis. A ambiguidade moral é inerente à condição humana. Pratiquem o mindfulness ético. Reconheçam e aceitem a complexidade do dilema. Sem ceder à tentação de simplificá-lo. A escolha do mal menor te corrói por dentro? Talvez seja porque você ainda não se permitiu sentir a dor da perda, a angústia da responsabilidade. Abrace a ambiguidade, questione suas motivações e, acima de tudo, não se silencie diante da verdade. A busca obsessiva pela virtude pode te cegar. A sombra da moralidade esconde suas próprias falhas, os efeitos negativos de suas ações. Acreditar que você está sempre certo, que suas intenções são sempre puras, impede o autoexame, a humildade, a compaixão. O fanatismo ético transforma a convicção em intolerância, a causa moral em arma de guerra. A história está repleta de exemplos de líderes
líderes religiosos ou políticos que, em nome da moral, cometeram atrocidades, a Inquisição, as Cruzadas, os regimes totalitários. Todos se justificavam por uma suposta superioridade moral. A hipocrisia inconsciente nos faz julgar os outros com critérios mais severos do que os que aplicamos a nós mesmos. Enxergamos o cisco no olho alheio, mas ignoramos a trave que nos impede de ver a realidade. Desafio vocês a um exercício socrático. Questionem suas crenças morais mais arraigadas. Busquem as contradições, os pontos cegos. Onde reside a sua intolerância? Qual causa te impede de enxergar a humanidade no outro? Ser bom demais pode te tornar moralmente cego. A virtude, quando transformada em dogma, se torna uma prisão. A humildade, a dúvida, a autocrítica são os antídotos para o fanatismo e a hipocrisia. Lembrem-se, a jornada ética é um processo contínuo de questionamento, de aprendizado, de transformação. A opinião pública pode ser uma tirana. O poder da multidão, a pressão social, o medo da rejeição. Tudo isso pode nos levar a agir contra nossos próprios valores, a silenciar nossa consciência, a negar nossa verdade. A cultura do cancelamento, a busca por justiça social na internet, muitas vezes se transforma em perseguição, linchamento virtual, destruição de reputações, a indignação coletiva, a raiva, distorcem o julgamento moral e nos levam a decisões irracionais. Pensem no linchamento virtual de uma pessoa acusada de um crime, antes de qualquer julgamento formal, a presunção de inocência, o direito à defesa, o devido processo legal. Tudo é ignorado em nome de uma suposta ética que se resume à sede de vingança. Cultivem a autenticidade Radakar. Aprendam a defender suas próprias convicções, mesmo quando impopulares, com respeito e argumentação. Não se deixem intimidar pela opinião pública, a verdade, por mais dura que seja, é o único caminho para uma vida autêntica e responsável. Lembrem-se, a ética não é um concurso de popularidade. Não se trata de agradar a todos, de seguir a manada, de buscar aprovação. Trata-se de ser fiel a si mesmo, de agir de acordo com seus valores, de defender o que você acredita ser justo, mesmo que isso te custe caro. A ética da incerteza nos confronta com a dura realidade de que a maioria dos dilemas éticos não tem soluções perfeitas. A certeza moral é uma ilusão. Conviver com a dúvida, abraçar a ambiguidade, reconhecer os limites do próprio conhecimento. Essa é a essência da sabedoria. A ética da experimentação nos ensina que o aprendizado ético envolve tentativa e erro, a coragem de se arrepender, de corrigir o curso, de aprender com os próprios erros. Essa é a marca de um espírito livre. O princípio da precaução nos orienta a agir com cautela e responsabilidade em situações de risco, mesmo quando as consequências são incertas. Pensem na tomada de decisões em áreas como a inteligência artificial ou a engenharia genética, onde os impactos a longo prazo são desconhecidos. Cultivem a humildade intelectual, reconheçam os limites do próprio conhecimento e busquem diferentes perspectivas antes de tomar uma decisão. A soberba intelectual, a arrogância do saber, nos impede de enxergar a complexidade da realidade. Lembrem-se, a ética não é um manual de instruções, um conjunto de regras pré-fabricadas. É uma jornada de autoconhecimento, de questionamento, de experimentação. É a busca incessante pela verdade, mesmo sabendo que a verdade é sempre incompleta, sempre provisória, sempre incerta. Chegamos ao fim desta jornada. Desmistificamos a ilusão da ética fácil, a miragem da neutralidade moral. Confrontamos o peso do mal menor, a cegueira da virtude, a tirania da opinião pública e a incerteza inerente a toda decisão difícil. A ética não é um conjunto de regras fisas, um manual de instruções que nos guia infalivelmente. É um processo contínuo de reflexão, de questionamento, de autoconhecimento. É a busca incessante pela verdade, mesmo sabendo que a verdade é sempre incompleta, sempre provisória, sempre incerta. Schopenhauer nos alertava sobre a natureza egoísta da vontade humana. A vida ética, meus amigos, é uma batalha constante contra essa força primordial. É a busca por uma vontade mais consciente, mais compassiva, mais alinhada com os valores que consideramos essenciais. Desafio vocês a desafiarem suas próprias crenças morais, questionem seus dogmas, suas certezas, suas zonas de conforto. Busquem uma ética mais autêntica, mais responsável, mais alinhada com a verdade que reside em seus corações. A verdadeira ética não está em evitar o conflito, em buscar o consenso fácil, em agradar a todos. Está em enfrentar o conflito com coragem e honestidade. Está em defender o que você acredita ser justo, mesmo que isso te custe caro. Está em ser fiel a si mesmo, em seguir a sua própria bússola moral, em trilhar o seu próprio caminho, por mais difícil que ele seja. Lembrem-se, a jornada ética é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Não se desanimem com os obstáculos, com as quedas, com os momentos de dúvida. Levantem-se, sacudam a poeira e sigam em frente. A verdade, por mais dura que seja, sempre vale a pena.